inspirado num problema ou na resolução de um problema envolvendo a propagação do calor, Fourier desenvolveu um método bastante interessante de expressar uma função periódica, a condição é esta, em termos de uma série, em princípio, uma série infinita de termos, envolvendo funções harmônicas, como dizemos, ou seja, funções do tipo seno e cosseno. Foi uma grande realização de Fourier, porquanto existem muitas aplicações, né, das séries de Fourier, como, por exemplo, somar sequências, né, como decompor, né, uma onda sonora periódica nos sons harmoniosos, né, ou seja, cujas frequências são múltiplas inteiras, né, de uma frequência fundamental. Quando falamos do caso contínuo, né, estamos falando então da transformada de Fourier, né? E esse foi o problema estudado pelo Fourier, né? Tenho aqui uma barra de dimensões desprezíveis. Nós vamos estudar este problema, né? E, digamos, a temperatura é igual a zero nesse ponto, né? E a temperatura é igual a zero também nesta parte, né? Esse é o problema, digamos, clássico que a gente vai procurar resolver, né? É claro que o problema aqui é determinar, né, o calor, né, na realidade, a temperatura como função do tempo, né? Se sabe que essa barra vai se resfriando, e é por isso que ela muda de cor, né? Muito bem. O fato é que as aplicações, né, que a gente pode mencionar são essas, né? Onde eu tenho, por exemplo, uma onda sonora, onde a pressão, por exemplo, do ar, né, varia periodicamente com o tempo. Ou seja, este som ou esta onda sonora, ela é tal que depois de um tempo T, conhecido como o período, né, da onda sonora, a função, que no caso aqui é a pressão, assume o mesmo valor, de forma que, neste caso, o período é T, né? É o período de uma onda sonora, por exemplo, né? O fato é que é sempre possível expressar, né, uma função periódica em termos das funções seno e cosseno de frequências que são sempre um número inteiro, né, múltiplo de uma frequência fundamental. Essa frequência, por exemplo, a frequência fundamental, podemos pensar como sendo igual a 2 vezes π vezes ou dividido pelo período. De forma que a condição aqui é apenas que estas frequências sejam dadas por um número inteiro vezes uma frequência tida como a frequência fundamental. Então, isso é muito importante no caso, né, do som, porque, na realidade, essa decomposição
vai expressar a riqueza, né, do som, o timbre do som. Muito bem, então nós vamos sempre poder escrever, né, como uma série envolvendo a função cosseno e a função seno. É claro que é uma série que envolve também coeficientes, né? O que nós vamos agora reforçar é esse aspecto, né? Como podemos determinar os coeficientes da expansão? Agora vamos pensar numa função de duas variáveis e que é uma função periódica em uma das variáveis, né? No caso aqui, a variável é o tempo. Ela é periódica no tempo, mas poderia ser periódica também em relação à coordenada x, né? De forma que a ideia da série de Fourier é sempre esta: expressar, né, uma função periódica, que estamos aqui representando por, né, psi de x e t, e é fácil verificar que esta série reflete a periodicidade da função, né, periódica no tempo, né? Muito bem. Para entendermos como calcular as grandezas relevantes, né? Porque, na realidade, na série, né, o que nós, em última análise, estamos querendo é determinar esses coeficientes AN que mencionamos antes, né? O problema da série de Fourier, então, é sempre esse, né? De determinar os coeficientes AN e BN. Agora, para calculá-los, nós vamos recorrer, né, a propriedades da função seno e da função cosseno também. Ou seja, cosseno de dois ângulos, da soma de dois ângulos, é igual a cosseno de um ângulo vezes cosseno do outro ângulo, menos seno do ângulo A vezes seno do ângulo B. Isso é sempre importante saber, independentemente de série de Fourier, mas é essencial no caso da série de Fourier. A outra é esta, cosseno A menos B. Como a função seno é uma função ímpar, então o cosseno de A menos B difere do caso anterior apenas por esse sinal aqui. É isto, né? Agora veja só, se eu somar, né, se eu somar as expressões dadas acima, eu posso determinar seno A vezes seno B, como tenho aqui, em termos de cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. É fácil verificar. Eu somo, né, e subtraio. Neste caso aqui, eu, na realidade, vou subtrair esta expressão desta expressão. Se eu somar essas duas, eu vou obter essa expressão. É uma propriedade envolvendo senos e cossenos muito útil, né? De forma que a gente usa isto aqui, né, na expansão. Por quê? Agora, nós vamos nos debater com dois tipos de integrais relevantes, né? Só dois tipos de integrais relevantes. É isso que você precisa saber, né, em relação à série de Fourier. Só dois tipos de integrais. Vamos ter integrais, agora eu estou considerando o período, não em relação ao tempo, só para mudar aqui, né? Senão seria de 0 até t, né, se fosse o tempo. Mas, de qualquer maneira, eu tenho uma tabelinha aqui, né, de integrais, né? A integral ao longo de um período, de menos L até L, da função seno de πxL vezes seno de mπx sobre L, é um produto, né,
Esse produto ele é igual a zero, por exemplo, se m e n forem iguais a zero, mas isso é óbvio, porque aqui eu tenho seno de zero vezes seno de zero, né? Por outro lado, essa é uma coisa curiosa, mas é fácil a gente deduzir isso com aquelas identidades anteriores. É só substituir aquelas idades anteriores, né? Chamem essa aqui de A, é isto, A, e essa aqui de B, né? Essa aqui de B. E agora você vai expressar isso em cosseno de A mais B e cosseno de A menos B. Mas a integral de cosseno de A menos B e A mais B entre menos L e L é igual a zero, né? Então, é esse o resultado. Se m for diferente de n, essa integral é igual a zero. Se m for igual a n igual a zero, essa integral. Mas se m for igual a n e diferente de zero, os dois, né? O resultado que eu vou encontrar é L. Olha só, é L, né? Bem simples o resultado, na verdade. Agora, essa propriedade aqui, é melhor você utilizar isto, porque se eu tenho m igual a n, eu tenho seno ao quadrado de A, né? E seno ao quadrado de A, utilizando aquelas expressões anteriores, é igual a meio de 1 menos cosseno de 2A. E o cosseno ao quadrado de A é igual a meio de cosseno de 2A mais 1. A integral de cosseno de 2A, por exemplo, é fácil verificar, né? Neste caso, de menos L até L, é igual a zero. Portanto, a integral de seno ao quadrado é igual a meio. Claro que agora eu tenho que multiplicar por 2L, né? Então, meio de 2L me dá L, é isto, nesse caso. No outro caso, é a mesma coisa. Cosseno de nπxL vezes cosseno de mπx dividido por L é igual a zero se m for diferente de n. Agora eu uso essa identidade aqui para calcular. Não é difícil fazer isso, é muito fácil. Se m for igual a n igual a zero, lembre-se que cosseno de zero é igual a 1, cosseno de zero é igual a 1, a integral de 1 de menos L até L é 2L, portanto eu tenho 2L. E se m for igual a n diferente de zero, agora eu uso esta expressão aqui. E cosseno de 2A integral de menos L, é o A, aqui eu estou sempre me referindo a A como nπx sobre L, né? Esse A que está aqui, né, A é igual a nπ, né, x sobre L, né? Então, veja, é simples, né, efetuar estas integrais. Tendo entendido isto, né, o que nós temos, né? Então, uma função, né, que é periódica, x é tal que essa função f de x é tal que f de x mais 2L, pode ser o tempo também, né? No caso do tempo, aqui eu tenho, em vez de 2L, o período t, né? E aqui eu tenho t. Então, se eu tenho uma função periódica de período 2L, né, então eu posso sempre escrever, né? Eu posso sempre escrever essa série aqui. O problema é saber quem é A0, A1, A2, né? E aqui começa em 1, né? A3, B1, B2, B3, como essa função periódica aqui, né? Na verdade, aqui x, né, vai, ou poderíamos chamar o ângulo, né, vai de menos π até π, de forma que, neste caso, é um caso curioso, né, porque ao invés de 2L, eu estou considerando 2π, né? Muito bem,
Sempre o problema recai nessa série. Agora, como é que eu acho os coeficientes dessa série? Né? Simples. Eu multiplico, olha só, eu multiplico essa função por cosseno de mπx dividido por L. Claro que eu multiplico deste lado e multiplico deste lado também. Aqui eu tenho a função e aqui eu tenho a série. Ora, eu posso fazer, né, não só em relação à função cosseno, mas posso também fazer em relação à função seno. Posso multiplicar por cosseno aqui e posso multiplicar por seno aqui, de forma que agora eu tenho esse produto agora. E agora, o que nós devemos fazer, né? O que nós devemos fazer é efetuar uma integral, de forma que o que eu vou fazer em seguida é integrar, né? É integrar de um lado, de menos L até L, e agora integral em dx, né? Em dx, né? E agora integro do outro lado também. Mas, do outro lado, eu quero lembrar que o único termo, tá certo, que sobrevive aqui, né, no caso da função seno, é o termo bn. Conclusão, a conclusão é a seguinte, porque eu usei aquelas integrais anteriores, né? A conclusão é a seguinte, né? AN, né? AN, e aí realmente vale para todo N, né? Vale para todo N. AN, esses coeficientes aqui, são dados por integrais desta forma. Então, todo o problema envolve efetuar integrais de 1 sobre L, ou 2 vezes, né, 2 dividido pelo período, que no caso é 2L. Então, todo o problema envolvendo série de Fourier é isto, determinar os ANs e os cossenos, né? Os ANs e os BNs, que é a integral de f de x, cosseno n πx, dividido por L dx. É assim. Se for uma função periódica no tempo, eu integro no tempo de 0 até t. E aqui é 2 dividido por t. Mas é fácil, tanto num caso quanto no outro, né? Eu multiplico por uma função cosseno e integro. Integro de um lado e integro também do outro lado. Aqui, a rigor, eu devo considerar a função seno, né? Faço o produto da função pelo seno de mπx sobre L, f de x, integro de um lado e do outro. E agora eu faço uso daquelas propriedades anteriores, envolvendo integrais de produtos de cosseno, né? O fato é que isso, né, nos permite agora expressar os coeficientes AN e BN em termos de integrais. Ora, essas integrais podem ser fáceis ou podem ser difíceis, né? Os exemplos que são dados são sempre muito simples, né? Por exemplo, f de x é igual a constante, né? Mas não ao longo de todos os valores de x, a gente vai dar exemplos, né? Ou uma função simples como x, né? F de x igual a x, temos que, portanto, efetuar integrais simples, né? Ou seja, nós reduzimos o problema de escrever uma série de Fourier ao cálculo
de funções. F de x cosseno de n πx sobre L, mas é o cálculo integral, de forma que tudo se reduz a efetuar uma integral de uma função f de x vezes cosseno de n πx sobre L. Né? Eu faço, então, uma integral de um produto de funções de uma variável apenas. Né? Então, todo o problema da série de Fourier se reduz a este problema aqui. Efetuar integrais de produtos de funções de uma variável.